Olá, meu nome é Adolfo Melito, este é o programa Economia Criativa, Descomplicando a Economia com Criatividade. Esse é um programa da visão de mercado, da visão ABTV, do Rogério Cabral, que atua há 15 anos na região de Marília e hoje alcança todo o Brasil através das redes sociais e da própria portal Visão de Mercado. Esse programa será transmitido pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Economia Criativa tem trazido personalidades e conteúdo ligados à área de criatividade, inovação, tecnologia e empreendedorismo. E eu tenho o prazer aqui hoje de receber a Cristina Taufi Ribeiro, que eu pude conhecer já em 2018, quando ela estava iniciando um trabalho importantíssimo sobre o qual nós vamos falar aqui, que foi a tese de doutorado que ela desenvolveu numa área super importante para a economia criativa. Então, Cristina, seja muito bem-vinda. Eu vou fazer Muito aqui obrigada. uma apresentação. A Cristina é graduada em Economia pela Fundação Santo André. Aí nós estamos na mesma faculdade, né, Cristina? Mestre em Economia pela PUC e doutorado em Finanças, Administração Pública pela FGV. Possui experiência profissional no mercado financeiro e mercado de capitais, atuou no Bradesco na área de trader, como em títulos internacionais, e também na B3, até a atual Bovespa, nas áreas de desenvolvimento de empresas, produtos e renda fixa e câmbio. Atualmente é gerente da microfinanças, da Agência de Desenvolvimento Econômico ADESAMPA, aqui do município de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Eu vou te encaminhar a primeira pergunta aqui, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a sua atividade profissional atual, que está hoje dentro de uma área de administração pública, né? Na qual você tem informação, naturalmente, mas o seu histórico foi sempre no mercado financeiro e mercado de capitais. Como é que foi essa mudança? Bom, então, boa noite, Melito. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você hoje. Bem, ao longo da minha trajetória na Bolsa, eu trabalhei muito próximo à regulação do mercado de capitais, porque, como instituição autorreguladora, a Bolsa tem um trabalho essencialmente relacionado às normas da CVM e um canal de relacionamento muito forte com o regulador. Então, isso fez com que eu percebesse a potência da regulação sob diversos aspectos, inclusive a força da regulação como um instrumento de política pública para facilitar ou dificultar o desenvolvimento de mercados. Então, foi daí que nasceu o meu interesse por administração pública. Bacana. E você tem um trabalho de pesquisa muito intenso, que eu vi que você trabalhou muito tempo na área de microcrédito, em pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Nessa área, eu queria perguntar para você, porque de fato você até exerce um pouco isso hoje na sua atividade na DESAMPA, né? A microcrédito foi criado há muito tempo, foi na década de 70, né? E sempre a gente percebeu isso sendo desenvolvido em vários países, em todo lugar. O Brasil poderia ser realmente um celeiro de microcrédito também, e a gente percebe que não está tão avançado assim. Aqui você atribui o fato de que ainda nós não estamos tão avançados nessa área aqui no Brasil. Olha, eu discordo parcialmente de que a gente não esteja tão avançado. Eu concordo com você de que poderia ser mais disseminado do que o que é. Mas eu acho que a gente tem que fazer algumas ponderações. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que considerar que as dimensões do Brasil, elas são muito distintas de países menores como Bangladesh. Bangladesh é um país muito pequeno, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E com diferenças regionais muito fortes. O perfil do pobre do Nordeste é diferente do Sudeste, né? São vários Brasis, a gente não pode esquecer, até por conta das diferenças de desenvolvimento regional. E a tecnologia microcreditícia original do Yunus, ela era extremamente baseada em recursos humanos, com a atuação de agentes de crédito indo às comunidades, formando os grupos de aval solidário. Então, essa por si só já é uma questão que torna difícil a massificação desse tipo de programa num país tão grande quanto o Brasil, porque algumas regiões são densamente povoadas, enquanto outras são mais longínquas, mais dispersas. Tem o fato também de que em cidades grandes como São Paulo,
existe uma mobilidade geográfica bastante significativa. Então, as pessoas não necessariamente fincam raízes nas comunidades desde que elas nasceram, muitas migram, né, para São Paulo, então mudam de comunidade e não chegam ao ponto de criar laços de confiança nessas comunidades para a criação dos grupos de aval. Então, o que acaba funcionando mais é um atendimento individualizado mesmo, e isso encarece ainda mais o processo, né? Em segundo lugar, o modelo de Bangladesh, ele era voltado a tirar as pessoas de uma situação praticamente de miséria, né, de extrema pobreza. E geralmente, principalmente mulheres, chefes de família, das mãos de agiotas e de intermediários que ficavam muitas vezes com o lucro da produção artesanal delas, porque elas dependiam deles para fornecer a matéria-prima e aí elas vendiam para eles e eles é que iam vender o que elas produziam, então elas acabavam ficando ali com um valor ínfimo, né? E para ajudá-las a poder comprar a sua própria matéria-prima e sair das mãos desses intermediários, o programa funcionou muito bem. No Brasil, existe muita pobreza extrema, mas existe muita pobreza em regiões urbanas mais desenvolvidas do que essas aldeias de Bangladesh. Então, o perfil dos clientes, por si só, já é bastante diferente, né? E o microcrédito não foi ofertado só a pessoas em situação de extrema pobreza, mas a microempreendedores periféricos, muitas vezes até já bancarizados. Então, eles tinham conta corrente num Banco do Brasil, numa Caixa Econômica, mas tinham dificuldade específica de acesso a crédito, que não existia um produto de crédito que os atendesse, né? Então, nós tivemos, no final da década de 90 e início dos anos 2000, experiências muito válidas, algumas que perduram até hoje, e capitaneadas por diferentes setores. Então, a gente teve uma atuação forte das ONGs, que com o marco regulatório do microcrédito se tornaram OCIPs e assim seguem até hoje, mas elas não são tão capilarizadas, né? Elas atuam em determinadas regiões e elas dependem muito de doações, né? De recursos a fundo perdido. E você sabe como é, né? Cada hora tem uma bola da vez, não é sempre que o microcrédito é o que está em voga. Então, existem outras causas para as quais os doadores colocam seus recursos. Então, muitas vezes há uma descontinuidade de projetos importantes. O mesmo alguma lógica parecida acontece com o poder público, né? Existiram iniciativas do poder público também, algumas permanecem até hoje, mas com um pouco de volatilidade de recursos, às vezes com mais aportes, às vezes com menos, né? Então, no poder público, a gente pode destacar o Crédito Amigo, que é o programa do BNB, né, do Banco do Nordeste, que foi a mais bem-sucedida e que conseguiu criar no Nordeste uma cultura de aval solidário. Okay. E que possibilitou, inclusive, a entrada posterior de instituições privadas que enxergaram aí um nicho lucrativo, como é o caso do Prospera, do Banco Santander. Eles estão muito fortes hoje lá na região do Nordeste, bastante atuantes. Em São Paulo, a gente tem o Banco do Povo Paulista, agora é só Banco do Povo, tiraram o Paulista, mas é um banco que tem filiais no estado inteiro, em todas as cidades. A Desampa, por exemplo, não é uma filial do banco, mas tem um convênio para oferecer as linhas do banco também para os empreendedores que a gente atende, e que concede um crédito a uma taxa muito, muito melhor do que a de bancos, né, e instituições privadas. Então, é uma taxa subsidiada, que depende de um fundo público. Mesmo que não haja inadimplência, né? Porque o custo de manutenção da estrutura, ele é mais alto do que esses juros que são cobrados. Então, a questão essencial, eu acho, dessas iniciativas, tanto do poder público quanto das OCIPs, é que nem sempre os recursos estão disponíveis, né? Existe uma necessidade, pela característica da tecnologia microcreditícia, de se investir
recursos que nem sempre voltam, né? E que não necessariamente as operações vão dar lucro ou vão ser autossustentáveis. No meu mestrado, o que eu estudei foi justamente a sustentabilidade dessas instituições de microfinanças. O que elas Uhum. tinham que fazer para conseguir ser um pouco mais sustentáveis e menos dependentes dessas, para não sofrerem tanto o impacto dessa volatilidade. O que aconteceu foi que a atuação bancária no microcrédito ela aumentou um pouco nos últimos anos, a gente pode até constatar isso por relatórios do Banco Central. Mas por quê? Porque a partir de 2003 teve uma lei, agora não sei se foi a 10735, eu não vou Tudo lembrar bem, o sem número, problemas. mas é uma lei de 2003 que vai dispor sobre direcionamento de parte dos depósitos, a obrigatoriedade de direcionamento de parte dos depósitos à vista dos bancos para operações de crédito destinadas a essa população, a microempreendedores, né? E essa lei, posteriormente, foi regulamentada pelo CMN, ela está vigente, e é sobre a destinação de 2% dos depósitos à vista para microcrédito produtivo, então chama microcrédito produtivo orientado. E tem regras de limite de taxas de juro, limite para taxa de abertura de crédito e também o limite do valor da operação. Então, hoje é considerado microcrédito, para efeito dessa lei, todos os empréstimos até R$21 mil e com prazo, se não me engano, prazo mínimo de 180 dias. Então, operações acima desse valor, os bancos não podem enquadrar para o cumprimento dessa regra dos 2%. Só que, o que acontece, né? Por que não massificou? Porque a regra, ela possibilita que os bancos destinem esses assumam, né, comprem, façam uma espécie de compra da carteira de outras instituições que já operam microcrédito. Ok. Então, não houve uma expansão por conta disso, né? E também alguns optam por deixar esse dinheiro lá, eles podem deixar como compulsório, como depósito compulsório não remunerado. Então, alguns bancos, ao invés de desenvolver essa área, eles ainda preferem deixar como depósito compulsório não remunerado. Mas a gente viu, sim, existiu um avanço também de instituições financeiras que aumentaram, só um minutinho, que aumentaram as suas operações, né? Então, basicamente, assim, como eu vejo o setor no Brasil é isso, ele avança, mas ele também tem retrocessos, é algo um pouco lento. Mas eu quero corroborar com aquilo que você está dizendo, até pelo fato de que a gente faz a comparação, né? Quando nós falamos do Bangladesh, você disse, bom, lá não tinha nada, possivelmente não tinha nem sistema financeiro, né? Quando você vai para uma economia mais com foco em bancarização, esse termo já existe há muito tempo aqui no Brasil, né? E o pessoal sempre tentando conseguir integrar mais e mais pessoas à comunidade financeira, né? E quando você não tem nada implantado, como aconteceu em muitos países da África, na Ásia, e Bangladesh é o principal exemplo, talvez seja até mais fácil você encontrar os caminhos, né? E hoje as tecnologias estão fazendo com que isso seja possível também até usando tecnologias digitais, etc. Se você falar assim, bom, você citou aqui 3 casos, né? O BNB, que ela é um banco privado, um banco público, né? Que fica lá no Nordeste. Você citou Desenvolve São Paulo, que também é um banco público aqui de São Paulo, um banco de desenvolvimento aqui de São Paulo. E você citou Santander. Parece bem interessante que um banco internacional, né, aqui no Brasil está explorando melhor esse assunto do que os próprios bancos nacionais. Mas, enfim, hoje as fintechs talvez tenham um papel importante nessa área também, né? Agora, todo um ecossistema que envolve o microcrédito também, qualquer diferenciação que você dá entre microcrédito e microfinanças? Bom, as microfinanças, elas foram acontecendo como um desenvolvimento natural a partir desse movimento do microcrédito. Então, a partir do momento que os países foram inserindo
esse público mais pobre, né, de renda mais baixa no mercado, né, esse público começa a demandar outros serviços, então eles vão começar a ter um dinheirinho para guardar e não vão guardar embaixo do colchão, eles começam a ter alguma necessidade de algum seguro, ou enfim, outros produtos e serviços financeiros além do crédito. Mas também aconteceu, então foi um movimento que a gente pode chamar de inclusão financeira, né? É um movimento, que ainda existe uma necessidade de inclusão financeira, a gente ainda tem muitas pessoas à margem, né? Então, o perfil do cliente pouco ou ainda não bancarizado é o cliente que demanda microfinanças, é um cliente que vai demandar produtos mais específicos, produtos voltados a ele, que a gente tem pouco, né? No Brasil a gente tem poucos serviços que não sejam o microcrédito, a gente ainda está desenvolvendo isso, né? Mas hoje, por exemplo, há seguradoras que estão interessadas em desenhar produtos para o nicho de MEIs, que são os microempreendedores individuais, né? Uhum. E que ainda não fazem seguro para os seus negócios, que ainda estão naquela transição da informalidade, né? Começando a virar um negócio formal. Então, já existem seguradoras que veem, né, enxergam aí um nicho para produtos delas, com algumas diferenças daquilo que elas ofertam, né, do plain vanilla que elas ofertam. Os correspondentes bancários no Brasil foram também um exemplo de inclusão financeira e microfinanças, porque tornaram possível que as pessoas em regiões que não contam com agência bancária pudessem ter, né? Vão lá uma vez, abre a sua conta e depois conseguem fazer pagamentos, conseguem fazer saques. Então, a popularização das maquininhas de pagamento também ajudaram muitos microempreendedores, até mesmo os informais podem ter maquininhas, né? E alavancar os seus negócios. Então, acho que isso são alguns exemplos de produtos, de serviços iniciativas que a gente teve aqui no Brasil, né? Que a gente tem aqui no Brasil, inclusive, para isso. Em cada país vai desenvolvendo do seu jeito, de acordo com as necessidades, né? Essa preocupação de você atender os microempresários, o investidor individual, as MEIs, né, que você está comentando, são super relevantes. Mas eu queria entrar agora num conteúdo interessantíssimo, porque é exatamente o fato de você ter feito, ao longo de praticamente 3, 4 anos, né, de pesquisa profunda, no Brasil, fora do Brasil, para muita gente que talvez tenha essa mesma intenção de desenvolver um trabalho de doutorado, né, como você fez, e você concluiu agora recentemente na FGV, em abril, parabéns, né? E o assunto era crowdfunding de investimento, ou seja, o crowdfunding que foi criado aqui no Brasil em 2014, dentro de uma estrutura que ainda não estava nem regulada pela CVM, né? E você acompanhou isso também, né? E nós depois criamos a associação em 2015, teve toda aquela manifestação que foi feita junto à CVM para trabalhar a quatro mãos. A regra saiu em 2017 e hoje você está falando em 150 bilhões de reais só na área de startups. E aí você desenvolveu uma tese em cima disso tudo. E eu achei muito legal. Divulguei assim amplamente para todo mundo, né? Na nossa associação hoje são mais de 30 empresas que atuam nesse mercado aqui no Brasil. Conta um pouquinho como é que foi essa jornada aí, como é que foi a pesquisa, quais foram os desafios, como é que você comparou lá fora, assim, fala um pouquinho para nós sobre essa questão da sua tese de mestrado, perdão, de doutorado. Sim, bom, eu me interessei pelo tema em 2015, que foi o ano que eu apliquei para o doutorado, então não tinha regulamentação ainda, né? Mas já se falava muito no exterior, inclusive, e mesmo aqui no Brasil já começavam as primeiras conversas, né, sobre a CVM já começava a ficar interessada em desenvolver uma regulação, e, e aí eu estava voltando, né? Eu tinha ficado afastada, inclusive trabalhando como microempreendedora em outro setor durante um tempo, né? Legal. E porque eu tinha saído do mercado de capitais em 2013, no final de 2012, na verdade,
E aí eu acabei começando a olhar o tema no final, em meados de 2015, e fui conversar com meus amigos, meus ex-colegas lá de bolsa, né, sobre isso. Falei, olha, nossa, estou achando esse tema tão interessante, vocês estão olhando isso, né? E aí eles falaram, nossa, a gente está querendo alguém para fazer um trabalho de pesquisa aqui para a gente. Eu acabei virando consultora da bolsa por um período ali, Uhum. para desenvolver uma pesquisa de estado da arte, de como o assunto estava evoluindo no mundo, né? Como a IOSCO, que é a, a organização das CVMs do mundo inteiro, estava tratando o assunto. E aí, a partir desse trabalho, eu fiz um projeto de pesquisa para o doutorado e entrei, né? Só que a gente vai fazendo no início, principalmente do doutorado, a gente vai fazendo a pesquisa aos poucos, porque tem as matérias, né? Tem as disciplinas, então é bem corrido. No início você não consegue se dedicar tanto à pesquisa. E quando eu fui me dedicar com mais afinco, foi justamente quando a norma foi lançada. Eu acompanhei todas as discussões para a norma, né? Teve eventos com a CVM, você sabe, porque você ia também. Sim. Então, eu acompanhei, mas mais como espectadora, né? Não como participante do processo. E aí, em 2018, quando eu já, né, eu consegui uma bolsa para ir fazer o meu sanduíche do doutorado, né, que a gente chama esse período de pesquisa fora do Brasil, eu consegui uma bolsa da Fulbright para ir para os Estados Unidos. E antes disso, eu comecei um ciclo de entrevistas, para o qual você me ajudou com os contatos, necessariamente com as plataformas que existiam naquele momento, né? Com as que estavam operando ou que estavam prestes a começar, que estavam pré-operacionais. E eu queria entender dessas plataformas como é que, né, elas já estavam atuantes antes da regulação, como é que elas tinham recebido a regulação, né? O que elas estavam vendo ali depois de um ano, foi depois de um ano praticamente do lançamento da regulação que eu fui fazer essas entrevistas. Então eu queria entender o antes e depois para elas, né? O que elas, qual era a percepção delas, como é que o mercado tinha, porque os números demoraram um pouquinho mais para começar a sair, né? Para a gente observar o quanto tinha evoluído. E aí, assim, foi muito interessante, porque eu achei que elas fossem ter uma enxurrada de reclamações. Sim. E, na verdade, a percepção era positiva como um todo, claro, com críticas pontuais, né? Algumas coisas comuns a todos, né? Outras mais particulares, dependendo especificamente ali do nicho, se imobiliário ou o de startups, enfim. Mas, assim, foi muito interessante entender esse ponto de vista das plataformas. Também me apoiei bastante em pesquisas que a CVM tinha feito junto ao público. E, no exterior, o que aconteceu? Eu estudei basicamente, assim, com mais detalhes, eu diria, eu estudei os casos de Estados Unidos e Inglaterra, né, e Reino Unido. E é muito curioso, porque o caso dos Estados Unidos, ao contrário do que a gente tende a pensar, não é um caso de muito sucesso para a regulação de crowdfunding de investimento, porque eles colocaram regras muito rígidas e não deslanchou. No Reino Unido, sim. Só que nos Estados Unidos também uma diferença que aproxima o Brasil, acaba aproximando o Brasil mais do Reino Unido do que dos Estados Unidos, é de que o mercado lá não pôde se desenvolver antes da Jobs Act, antes da regulamentação pela SEC, que é a Securities and Exchange Commission, que é a CVM deles. Não existia brecha na regulação para que as plataformas pudessem fazer as ofertas. Então, tiveram que esperar, né, toda a regulamentação para só depois o mercado realmente deslanchar. Já no Reino Unido, a situação era um pouco mais parecida com aqui, né?
começou-se o mercado, foi possível iniciar o mercado antes de uma regulamentação específica para ele. Mas a gente carrega características bastante fortes das duas experiências na nossa regulação, mas, assim, na minha opinião, a CVM foi muito cuidadosa para entender as idiosincrasias brasileiras, né? Não foi simplesmente copiar o que foi feito lá fora, sem né, burilar ali, sem elaborar, né? Então, eu acho que isso foi um trabalho muito sério, realmente, desenvolvido, e de ouvir o mercado, né, de ouvir os participantes. Deixa eu pensar também o que mais aqui que eu posso falar sobre o meu processo de pesquisa, né? Eu acho que o que levou, né, o que aconteceu é que os países, na hora que começa esse movimento do crowdfunding de investimento, por que tem que ser regulado, né? Então, a primeira pergunta de alguém com uma mente mais liberal, né, por que tem que ser regulado, né? Porque é um mercado de risco, é um mercado em que podem ocorrer fraudes, é um mercado em que investidores menos experientes podem se dar mal, e o regulador ele precisa cuidar desse público investidor. É uma realidade, ele precisa cuidar para que o mercado como um todo seja confiável, né? Porque isso pode abalar a confiança com relação ao país mesmo, né? Então, é muito importante que exista essa preocupação regulatória, essa atuação regulatória, né? E o crowdfunding me interessou muito também porque essas empresas, elas não são tão pequenas quanto aquelas que demandam microcrédito, né? Elas precisam de um dinheiro mais alto do que microcrédito para se desenvolver. São empresas de outra origem, geralmente, né? Mas que não necessariamente os empreendedores possuem capital próprio para fazer os aportes necessários. E esse nicho também sofre uma restrição de crédito muito grande, porque o racionamento de crédito, existe até teoria, existe a teoria do racionamento de crédito. É um evento que ocorre, né, globalmente, isso é dado. Os bancos, eles têm recursos, mas eles racionam esse recurso, né? Não funciona a lei da oferta e da procura, o preço seria os juros, mas os bancos não vão dar dinheiro, mesmo que o indivíduo esteja disposto a pagar o quanto for, trata-se da taxa estratosférica, porque eles sabem que eles não vão ter o principal de volta, que vai haver inadimplência. Então, aí é o que é o racionamento de crédito. Eles têm, mas eles racionam, eles não emprestam para quem eles não confiam, para quem não possa dar garantia. Então, quer dizer, essas empresas, elas ficam travadas por falta de recurso. Então, meu interesse em estudar isso era justamente de entender, poxa, mas agora vai ter uma regulação e, de novo, vai secar uma fonte, né? Uma fonte interessante e importante para esse nicho de empresas menores, né? Por causa da regulação. Então, minha preocupação era justamente entender o que o regulador podia fazer para não, né? Se ele tinha feito, né? Para não bloquear o desenvolvimento desse mercado, mas, ao mesmo tempo, trazer mais confiança para os investidores, fazer com que os investidores tivessem algum nível de proteção. E, assim, o resultado da minha tese é de que esse objetivo foi atendido, né, de certa forma, mas que, óbvio, existem ainda muitas coisas a serem melhoradas. Eu queria comentar duas coisas que você citou que são realmente muito relevantes. Bom, primeiro, quando você teve uma iniciativa do governo americano lá em 2012, né, para fazer esse chamado Jobs Act, né, que era Jumpstart Our Startups, alguma coisa nesse sentido. Business Act. Jumpstart Our Business Business Startups. E significa assim, vamos dar um empurrãozinho nessas startups, né? E, na realidade, o Jobs remete a emprego, remete a tecnologia, remete a uma série de coisas que realmente é um mote político muito forte. Por que aconteceu isso?
é que em 2009 alguém mal avisado pegou uma cervejaria americana e falou assim, olha, vocês não têm muita chance, vocês vão fatalmente cair na mão de uma grande cervejaria que vem aqui, vão comprar vocês, vocês não têm sucessão, né? Ah, não, vamos fazer um crowdfunding, nem sei se a palavra era essa, mas assim, a inspiração foi 2008, quando naturalmente o sucesso alcançado no crowdfunding na eleição presidencial do Obama em 2008, ele arrecadou $500 milhão, né? E aí o pessoal teve a ideia, colocou isso em prática, tinha chegado muito próximo ao target, que era $300 milhões, veio a SEC e falou assim, não pode fazer. Aí o pessoal começou a trabalhar da forma natural. Entrou no Congresso, Câmara, Senado, o presidente assinou. Chegou para a CVM americana, que é a SEC, né, que você citou, e ela disse assim, agora deixa comigo, agora eu vou ter que regulamentar. Demorou 2 anos para colocar em prática a Exatamente, primeira parte, que era só exatamente. para investidores qualificados. Qualificados. E você citou um ponto muito importante, porque essa a primeira, que a gente chama título 3, né, que é comparativamente aquilo que está sendo feito aqui no Brasil desde 2017, aliás, até antes, desde 2014, de maneira um pouco informal, né, nós começamos antes que os americanos, que é um ponto muito relevante aqui para nós. Sim. E nesse momento, uma das coisas que foi eliminada dessa regra, que é até $1 milhão de investimento, né, as empresas de pequeno porte tem que ter uma auditoria, são coisas assim um pouco mais caras, assim muito mais custosas, né? Mas nem o qualificado podia investir mais do que $10 mil por ano, quer dizer, não tinha o menor sentido. Mas Sim, a regra deles realmente foi bem desastrosa, assim, em olhando para o alguns nosso mercado, aspectos. eu queria comentar com você 3 pontos que a gente considera dentro da associação, dentro das plataformas, né, que a gente acompanha de perto esse assunto. Que, primeiro, assim, o nível de conhecimento a respeito de crowdfunding, de investimento nessa área, é muito pequeno. Se nós conseguirmos, ao longo desses 6 anos, fazer alguma coisa que superasse 10 mil pessoas físicas investindo em crowdfunding, foi muito. Eu acho que é bem menos que isso. Os volumes estão grandes, estão crescendo, etc. Então, precisa ter um pouco mais de conhecimento e divulgação. As pessoas físicas, o cenário hoje é vantajoso, porque, na realidade, as taxas de juros estão lá embaixo, né? Então, se você tiver investimentos novos, seria bem interessante você considerar essas perspectivas, considerando o risco. Tanto é assim que na Bolsa de Valores, que você conhece bem, saiu de 5 anos, 6 anos atrás, de 500 mil pessoas investindo na Bolsa, agora são mais de 3,5 milhões. Saiu de 6 bilhões de reais de negociação diária para alguma coisa perto de 42 bilhões, multiplicou por 7. Então, a gente queria pegar uma fatia desse ponto. Tem uma revisão que está sendo feita, naturalmente você deve ter já se inteirado, porque veio desde o final de 2019, começou de fato essa audiência pública no ano passado, primeiro semestre. Eu até comento um pouquinho na tese. Você pode comentar um pouquinho a respeito? Então, eu acho que, enfim, o advento de uma regulação específica para o setor no Brasil, ele acabou permitindo uma divulgação mais ampla das ofertas, criou regras de entrada e transparência na atuação das plataformas, regras de prestação de informações mínimas pelas empresas, de uma maneira bem peculiar, né? No sentido de que empresas, vocês têm que informar para os seus investidores na largada quais são as informações que vocês vão dar. Então, se o investidor fala, não, Sim. Eu acho que isso aqui são muito poucas essas informações para mim, não vai ser transparente o suficiente, então não vou investir nessa empresa. Então, achei que isso foi, assim, um pulo do gato, uma coisa interessante, né? De maneira a deixar o investidor bem ciente do nível de informação ao qual ele vai ter acesso sobre a empresa ao longo da evolução dela, né? Mas na tese, eu busquei identificar não somente os efeitos, né, da regulação, mas o que efetivamente já se concretizou a partir dela, mas também o que há ainda a fazer. Então, seja no âmbito da educação financeira, eu acho que, assim, nesse ponto você tem um ponto mesmo, acho que, embora a regulação, da forma como ela esteja hoje, ela já permita uma divulgação mais ampla das ofertas do que era antes, né? As pessoas precisam entender o produto, né? E eu acho que isso também é algo, essa desmistificação,
ela vai acontecer à medida que os resultados começarem a aparecer, que existe um histórico de retorno dos investimentos realizados. Porque hoje ainda é muito impalpável para o investidor novo, né, que não está acostumado com investimento de risco. Para o investidor anjo é uma coisa, para um investidor comum, individual, né, desse que vai poder investir só os 10 mil por ano, ele precisa se sentir um pouco mais seguro com relação, né, ao retorno, às possibilidades, mesmo sabendo que se uma deu certo, pode ser que aquele compre não vai dar certo, mas, né, o que acontece é que hoje em dia a gente ainda não tem esse histórico, né, mas eu acho que está muito perto de ter, né, Então, e especialmente no quesito regulatório, o que eu vejo essa é a minha percepção pessoal e também a percepção das entrevistas que eu fiz, porque eu acabei fazendo as entrevistas com poucas plataformas, porque eram as plataformas que participaram da transição, né? Fiz questão de fazer com as que participaram da transição, então hoje tem N outras, né? Eu usei meia dúzia só na minha tese, né? Mas a percepção geral é de que existe uma necessidade premente de um mercado secundário, ainda que num primeiro momento seja um mercado secundário restrito somente aos ativos emitidos em cada plataforma, né? Cada plataforma ter o seu mercado secundário para os ativos que foram emitidos nela, né? Então, acho que são coisas que estão, de certa forma, isso está contemplado, né, na revisão que a CVM está propondo, aumento de limites também. Então, eu acho que está caminhando, claro, está um pouco lento agora, né? Acho que já podia ter saído essa revisão, né? Já está se estendendo um pouco, mas eu acho que é isso, assim, na minha opinião, a educação financeira e um mercado secundário vão ser uma nova etapa, acho que está caminhando, está devagar, mais devagar talvez do que a gente gostaria, mas eu acho que com esse ano de pandemia, com esse caos todo, mesmo assim você vê resultados bons, né? Então, eu estou muito otimista, eu acho que essas mudanças vão acontecer e vão vão ser muito benéficas. Nós estamos satisfeitos e na expectativa, perdão, de que isso realmente seja feito. Acredito que nós, como associação, a Crowd Invest, que agora tem um grupo muito significativo de plataformas que operam, precisa talvez fazer um pouco mais de divulgação e evangelização. A questão a questão que você citou de você passar um pouco mais de educação financeira, isso está no mercado de investidor anjo, está no mercado de VC, está no mercado de crowdfunding, está em todos os mercados, porque nós você ainda só... Você lembra do Bovespa Vai? Sim. Você lembra do Bovespa Vai à praia, Bovespa vai às universidades? Eu era palestrante, porque na Bolsa, dependendo do setor, né, a gente era convidado para trabalhar como palestrante. Então, eles pagavam como se fosse hora-aula de professor para os funcionários de determinadas áreas, né, que tivessem a qualificação suficiente para ir lá fazer esse trabalho de educação financeira nos lugares que a Bolsa tinha um furgão, né? Então, assim, esse tipo de coisa é muito essencial e houve um movimento muito forte de popularização e de aumento do investidor individual em Bolsa a partir dessa campanha. As pessoas que bacana! riam, achavam engraçado, né, e tal, porque com a ideia do seu Maliano, né, muita saudade dele, ele era um cara de um homem de muita visão e foi revolucionário para o mercado de capitais, para a participação de investidor individual no mercado de capitais brasileiro, aumentou muito. Então, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas esse é um tema bastante relevante de que quais são as formas, digamos, que você consegue fazer para divulgar cada vez mais, né, divulgar cada vez melhor, ser criativo na comunicação, como foi no caso do Bovespa Vai, né? Porque, sem dúvida nenhuma, as oportunidades na área de startups estão melhorando.
Nós tivemos agora, muito recentemente, o Marco Legal das Startups, que veio trazer uma série de novidades positivas, ainda tem muita coisa a ser feita, né? Então, a gente precisa fazer um pouquinho a nossa parte. Talvez investir um pouco mais na divulgação, criar eventos mais amplos, chamar mais as pessoas a conhecerem o trabalho de formação das startups, porque envolve todo um ecossistema que está aí pronto para poder fazer a coisa funcionar, você sabe bem disso, né? Então, o que você, assim, como mensagem final, o que você acha que dentro dessa complexidade que de alguma forma nós temos dentro da nossa regulamentação, né? Porque tem ainda sociedades limitadas, que tem um formato específico, SA simplificada ainda vem por aí. Que nessa área você acha que poderia ser um passo adiante para melhorar o desempenho desse programa de startups aqui no Brasil? Eu acho que as SA simplificadas podem ajudar, mas eu acho que, essencialmente, a gente vai ter uma retomada, seja qual for o modelo, a retomada vai vir forte ano que vem, né? Uhum. Independentemente de questões regulatórias. Mas eu acho que o avanço para as SA simplificadas pode ser um instrumento importante, e eu acho que essa revisão da norma do crowdfunding investimento também podem ajudar a alavancar, mas essencialmente a retomada, né? Mais do que... Eu acho que a gente está bem, tá avançando em termos de regulação, mas é um pouco lento. Mas eu acho que no Brasil isso melhorou bastante. Eu não sei, eu sou uma otimista. Principalmente, eu conheço mais a CVM, né? Uhum. Então, principalmente nesse âmbito, eu acho que as coisas avançaram muito positivamente na última década, eu diria. Bacana. Bom, Cristina, você desbravou várias áreas aqui e falou sobre temas que muitas vezes a gente não está acompanhando no dia a dia. Microfinanças, né? Falou tese de doutorado, falou sobre crowdfunding, que é um tema que é muito relevante para as startups, né? Falou sobre o seu trabalho na Desampa, que você começou recentemente. Desejo muito sucesso a você à frente desse Obrigada. trabalho, porque tem impacto, né, social importante nesse trabalho que você faz. E eu agradeço a tua presença aqui hoje e vamos voltar a falar a respeito dos assuntos, desdobramentos, né? Quando vier a nova regulamentação da CVM, que deve chegar a qualquer momento. Muito obrigado Vamos sim. e um Eu que grande abraço agradeço. e Foi um até a prazer. próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.